A partir de que momento que você passou a se considerar uma peça-chave na seleção brasileira? Eu acho que depois foi mais acho que quando eu fui pro Milan, realmente. Quando eu me firmei no Milan, que aí eu comecei a me firmar na seleção. Antes disso eu era convocado, depois do Filipão, aí mudou o treinador, e aí algumas vezes não. E aí depois comecei a disputar as eliminatórias, mas quando eu cheguei no Milan, me firmei no Milan e me firmei na seleção também. Eu me lembro muito bem de Copa das Confederações de 2005, que você estava voando, tem aquele golaço contra a Argentina na final 4-1, né? Final em Frankfurt. Também, 4 anos depois, na Copa das Confederações de 2009, você eleito o melhor jogador da competição, final contra os Estados Unidos. Você fez uma competição linear, tanto que foi eleito o melhor. Queria que você falasse um pouco dessas duas competições que são preparatórias para o Mundial. Na atualidade, o Brasil da última, o Brasil não participou. Não deu muito sorte nos últimos anos o Brasil vencer a Copa das Confederações pensando na Copa do Mundo, mas de qualquer forma é um caneco com a seleção brasileira. Foram duas competições assim, muito legais de disputar e de ganhar. Porque a de 2005, a preparação, a Copa das Confederações, normalmente era uma preparação pré-Copa realmente para as seleções e para o país. Então, ir para a Alemanha e ver os estádios, como os alemães estavam se preparando para a Copa. E nós jogamos contra eles a semifinal, se eu não me engano. Um jogo que o Adriano arrebenta com o jogo e a gente elimina a Nuremberg, foi isso mesmo? A gente elimina a Alemanha e depois faz a final contra a Argentina, também num jogo espetacular, 4-1. Então, uma competição onde o Parreira também, na época, tinha deu folga para alguns jogadores, que eram o pessoal que vinham jogando mais tempo, muitos anos seguidos, sem ter férias. Cafu, Roberto, Ronaldo. E aí foi com outro time, já preparando também para a Copa de 2006. E aí a gente é campeão em 2005. Esse jogo é absurdo, né? Contra a Argentina? Contra a Argentina é espetacular. Assim, espetacular. E aí, em 2009 também, já na África, vem desse mesmo jeito. O Dunga preparando o time, a seleção tinha feito tudo aquilo que tinha disputado ao longo do período dos 3 anos ali de competição de eliminatória, Copa América e a Copa das Confederações foi campeão. E aí a gente preparando para a Copa. E nessa de 2009 também, a gente pega a seleção anfitriã, que é a África do Sul, num jogo muito difícil. Semifinal. Gol do Daniel Alves de falta, um golaço. E aí faz a final contra os Estados Unidos, também uma final espetacular, porque assim, ninguém contava que os Estados Unidos ia chegar na final. 2-0 para eles no primeiro tempo, no segundo tempo a gente vira 3-2. E aí o último gol, Elano, escanteio, gol do Lúcio de cabeça. E aí vem todo mundo comemorar com o Elano aqui no escanteio. Eu achei que não ia. Eu de joelho. Vem todo mundo. E aí, assim, são competições realmente muito boas de se lembrar, porque difíceis, momentos completamente distintos e que ficam marcados pela conquista. Você e o Luiz, nessa competição que a gente está vendo aí, Copa das Confederações de 2009, fisicamente estavam não sei se na plenitude, mas estavam muito bem, né? O meu período, assim, fisicamente foi até 2000, posso dizer até 2009. Que 2008 eu tive minha primeira cirurgia de menisco no joelho, mas até aí tudo bem. Depois começa a ter, o joelho começa a... Esse aí, o gol, olha o Elano comemorando. Vê se aparece o Elano comemorando. Aqui, cobrança de escanteio, hein? Ele ou não? Vai aparecer ele de joelhinho assim. Eu cruzo a bola. Sabe quando sai o gol, você ajoelha e abre os braços? Acho que vai todo mundo vir correndo pro seu lado. Só que os caras começam a ir pro outro lado. Aí eu começo a ir de joelho. Só que o Lúcio ia dar a volta e ia vir. Nada. Pegaram ele. Não, pô, pega eu aqui. E aí eles tudo ficavam me zoando. Fica tranquilo que os caras vão aí, mas eu vou de joelho. Eu vou de joelho, assim, correndo pela lateral pros caras me abraçarem, pô. Tava 2-0, né? Acabou o primeiro tempo. 2-0 pros caras. Acabou o primeiro tempo, 2-0 pros Estados Unidos. Virou. Tava batendo desespero já. Tá, desesperado já, 2-0, perdendo pros Estados Unidos. E aí no intervalo, Dunga dá uma motivada, e aí volta com... O time voltou com outra pegada, outra energia. Teve Obama no intervalo, não teve, não? Teve Obama, porque foi a época que o Obama fez a campanha dele e falava "Yes, we can". E aí a gente transferiu isso pra gente
naquele momento, falou, yes, we can, a gente pode virar esse jogo também e deu certo. Né? 2006 ou 2010, dos mundiais não vencidos, não que seja uma coisa fácil ganhar uma Copa do Mundo, né? Mas de qual você lamenta mais? Lamento mais o de 2006 porque eu estava melhor fisicamente também. De 2010, como o Elano falou, a gente teve treino que era assim, ele tem umas imagens que são muito boas, isso acaba sendo bem particular, mas é muito boa, dos dois treinando e assim, ele mancando de um lado e eu mancando do outro, e a gente falando que estava tudo bem, tá tudo ótimo. Mas assim, a vontade e o desejo realmente de estar ali, de representar, de ajudar dentro de campo era muito grande. Então, o de 2006 para mim é um pouco mais, lamento um pouco mais, porque realmente estava num momento de forma física quase que perfeito. Fora que o time era sensacional, né? O time de 2006 era um time espetacular, né? Assim, de nome realmente no papel. Acho que falam muito de 82 e com certeza foi uma excelente seleção. Não sei se por 2006 ser muito recente, não fala tanto. Mas acho que lá para frente vão citar 2006 também como uma das melhores seleções que teve no papel. Realmente os nomes eram espetaculares. Djalma sempre fã de futebol bem jogado. Time de 2006, Djalma. Dida, Cafu, Lúcio Rua e Roberto, aí Emerson ou Gilberto, né? Zé Roberto, você, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo. Com o Robinho como opção, enfim, as opções também eram legais. Essa seleção partiu realmente como favoritíssima, né? Eu acho que a diferença, de repente, de 82 é que a seleção na Copa eles não conseguiram realmente mostrar tudo o que eles tinham. Pô, Ronaldinho, acho que foi o ano que ele foi o melhor do mundo. Kaká voando, o Ronaldo sempre foi o Ronaldo, não estava no auge, mas Adriano voando. Então foi surpreendente realmente como ela rendeu, né? Não rendeu o que se esperava, mas no papel, com certeza, o Kaká falou muito bem, uma das melhores seleções que o Brasil já teve. Porque você pode ver que em todas as posições, todos os jogadores muito bons. É difícil, né? Até mesmo em 70 tinha jogadores... Até mesmo coisa de 70 tinha jogadores ali atrás que não foram tão grandes jogadores. E nessa aí todo mundo de alto nível. Esse é o jogo contra a Gana, né? De oitavas de final. Foi um jogo que você tomou uma pancada que acabou também te prejudicando para o jogo de quartas contra a França, né? E esse gol aí do Ronaldo foi o gol que ele se tornou o maior artilheiro. E aí eu tomei uma pancada no joelho e o Emerson também. E aí o Emerson fica fora do jogo contra a França. Aí o Cafu fazendo cruzamento pro Adriano, de coxa, fazer o gol. E em termos de preparação, de fase de preparação, foram Copas completamente distintas, né Kaká? A de 2006 super aberta, talvez até demais, e a de 2010 super preservada. Isso é muito difícil de você falar com relação à escolha de treinador. O treinador, ele tem que fazer uma escolha nesse momento. Assim, eu acredito nisso e vou fazer dessa forma. Ele vai ser criticado em qualquer uma das decisões que ele tomar. Só que ele tem que acreditar muito naquilo que ele está fazendo. Então, a de 2006 realmente era muito aberta. Pessoalmente, é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse para as próximas Copas. Acho que seria legal um pouco mais de privacidade para os jogadores, para que tivesse realmente um momento de preparação e de concentração para aquele que é o objetivo da Copa para aquele período. Em 2010, tinha essa parte mais externa com vocês. Dentro da concentração, a gente tinha uma liberdade muito grande, até com familiares que iam lá visitar quase que diariamente. Quem estava lá podia visitar, filhos, esposas, pais, enfim. Então tinha essa abertura, mas com relação realmente à relação com a imprensa, era campo e coletiva de imprensa. 2 coletivas diárias ali. E era esse o relacionamento e o contato que tinha com a imprensa. É engraçado que 2002, que foi a tua primeira e a minha primeira como jornalista, era muito aberta também, né? Os hotéis no Japão, na Coreia e no Japão, eram abertos, eu me lembro. É claro que hoje em dia é impensável um troço desse, porque o número de veículos cresceu muito, enfim, de sites, portais. Mas acontecia durante a Copa, vocês saírem do almoço e a gente entrevistar. E ganhou, quer dizer, não existe forma. Né? Exatamente, não tem a receita e conforme foi mudando, assim, época, até mesmo que você falou de veículo, hoje tem muito blog, né? Hoje todo mundo é jornalista, hoje todo mundo gera conteúdo. Então, hoje é impossível o jogador da seleção descer
na recepção. Esquece. Porque todo mundo que está ali gera um conteúdo. O cara já desce se preservando. Ou não desce, que é o que acontece. Em 2002, a gente tinha essa liberdade de frequentar o saguão do hotel e bater papo com o jornalista, porque não era nada de... Então, eu via, e foi ali que eu aprendi, que assim, você cresce, primeira notícia que você tem do jornalista quando você cresce, ó, não confia que é traíra. Essa é a primeira... Sei disso. Até você entender que não é assim. Que você pode... Tem, e tem muita gente boa e legal, e você pode ser amigo de muitos jornalistas. Então, eu via o Ronaldo, o Roberto, o Rivaldo menos, que o Rivaldo sempre foi... Fechado. Foi bicho do mar. Rivaldo, Dida, esses aí realmente eram sempre muito discretos e continuam até hoje. Mas vi muita gente, e os caras conversando com o jornalista e assim, batendo papo e brincando, eu falei, pô, tem alguma coisa aqui daquilo que eu cresci aprendendo que não bate muito. E aí fui vendo que realmente dava para ter esse relacionamento. Só que hoje realmente é quase impossível isso. Uma coisa muito típica do Brasil, a gente já viu inúmeras vezes, quando acaba uma Copa do Mundo, estou falando no futebol, acaba uma Copa do Mundo que o Brasil não venceu, você começa a trajetória da Copa seguinte com uma estratégia oposta à que vinha sendo feita. Sim. Você, Ronaldinho, no início do Dunga, eu sei que depois você teve um relacionamento muito legal com o Dunga, mas vocês começaram, esse jogo que o Elano já falou, contra a Argentina, no estádio do Arsenal, no Emirates, o Kaká iniciou no banco, né? Não, no começo, quando o Dunga entra, nem convocado eu era. Eu e o Ronaldinho, a gente não ia para as convocações. E aí o Ronaldinho começou a ser convocado, depois eu comecei a ser convocado no banco, até ir ganhando o espaço. Mas, aí, os gols. Olha lá os teus gols. Fala que a gente não mostra. Obrigado, Plirra. E aí, depois eu tive um ótimo relacionamento com o Dunga, mas no começo foi, assim, não vou dizer que ele culpava a gente pelo que aconteceu em 2006, mas falou, não, vou mudar aqui realmente. E aí foi um processo de conquistar a confiança do treinador. Mas eu me lembro até, nesse período, você falando que não gostaria que a coisa fosse vista dessa forma, como uma represália aos caras, porque os caras não ganharam a Copa do Mundo, isso não existe. Ó o gol. Rápido, hein, velho? Absurdo. Esse cara correndo atrás é o Lionel Messi, tá? Existiu. Pô, e o cara dentro do gol agora? Esse na tua prateleira ocupa que colocação no teu ranking? Está top 5, né? Tá entre os 5. O mais engraçado é os caras pulando dentro do campo pra comemorar o gol. Se a comemoração for até o final, passa um cara na Os caras pulando, os caras da arquibancada, os caras pulam e entra tudo pra dentro do campo. Pra comemorar esse gol, né? Então, assim, são momentos que é legal demais, assim, que o convívio nosso na seleção, e como ele mesmo disse, o problema de 2010 se teve muito fechado, aparentemente, por causa de 2006. Então, cada treinador tem a sua particularidade. Mas pra gente que jogava, era muito bacana. A gente tinha um relacionamento com todos os nossos familiares, amigos. A gente ficava 2 da manhã ali jogando videogame, todo mundo com a gente. Então, era bacana. É que tem esse peso, né? E a gente no frio lá fora, tem esse boletim. Não, mas é até legal eles colocarem isso, né? Porque peso, o que sempre passa é uma imagem de um Dunga que não abre nada, que é fechado, mas assim, eu convivi com ele em outros momentos e assim, ele é um cara sensacional. Né? Não, é batata. Os caras que conviveram com o Dunga, quase todos falam bem dele. Ele me tirou lá da Ucrânia, pô. Bom demais, cara, gente boa. Eu fui pra Copa por ele também. Eu quando saí do Palmeiras pro Japão, meio que dei adeus à seleção, né? Então não era como hoje. E ele foi peça fundamental. O Mauro machucou, o Flávio acho que tinha saído, o Flávio Conceição. E aí eu fui pra Copa das Confederações, foi isso mesmo, na Arábia Saudita. Mas assim, eu quando vou pro Japão, falei, pô, 90, não fui, 94, o Palmeiras ganhava tudo, não fui. Falei, agora meio que larguei, né? Falei, pô, vou ganhar meu dinheiro. Esse negócio de seleção não vai virar, eu pegar nenhuma coisa nem outra. Mas aí depois, e o Dunga teve papel, porque ele estava no Japão também, e eu tenho o maior respeito por ele. Você fez uma copaça. 3 gols na Copa do Mundo, Elano. Ele não fez 2 na Copa da África do Sul. 2 jogos, 2 gols. Para vocês, esse Mundial foi, imagino que uma
montanha-russa, assim, de sensações, de emoções. O Kaká teve até uma coisa raríssima na carreira dele, até expulsão contra a Costa do Marfim. E você, debilitado fisicamente, eu conheço um especialista que já declarou publicamente que você fez milagre para jogar aquela Copa, porque você tinha dificuldade para dobrar uma das pernas. Eu não sei se esse é um pouco de exagero, mas você pode dizer melhor. Não, meu joelho estava muito ruim para aquela Copa. E estava com um problema de quadril sério também. Então foi... Para mim é uma Copa muito especial exatamente por isso, pelo sacrifício eu sei o sacrifício que eu fiz para estar ali. Claro que para o jogador, depois que ele entra em campo, ninguém quer saber. E isso para fora, e tá valendo. Depois que você entende como funciona, e tá ok. Mas pessoalmente, assim, na minha consciência, é muito bom para mim aquele Mundial. E assim, teve um dia que acabou um treino, eu entrei no ônibus e desabei, assim. Falei, não tenho condições de jogar. Não dá. E aí ver o apoio de todos eles, falar, calma, vai um dia de cada vez e a gente vai te ajudando, a gente vai superando. E aí aquilo foi me dando tranquilidade. Rosão, o Dr. Runco foram assim, fundamentais naquele período na minha carreira, assim, de ajudar também, de dar uma palavra de consolo, de motivação. Falar assim, calma, a gente vai dar um jeito, pensa aqui, depois você pensa. O que te levou às lágrimas na volta. Foi a dor ou a impossibilidade de realizar alguns movimentos? Os dois. Porque eu sentia muita dor e aquela dor me limitava nos movimentos. Então, principalmente com relação à arrancada, fazer os movimentos que eram muito comuns para mim, de dinâmica de jogo, de me movimentar, de fazer as jogadas que eu era acostumado a fazer. E aí, as lágrimas eram por essa impossibilidade. E você sai extenuado desse jogo contra a Holanda, o jogo da eliminação. E a gente comentou isso, né, Elano, com o Júlio aqui no comecinho do ano. Aquela bola do final do primeiro tempo que o goleiro pega de ponta de dedo. Ali era o 2-0. E na minha cabeça, claro, óbvio que pode ser um palpite errado meu, equivocado meu. Mas o Brasil dificilmente perderia aquela Copa. Enfrentaria. Com 2-0, convenhamos que era difícil da Holanda empatar o jogo, né? Não, com certeza. O Brasil pegaria o Uruguai na semifinal, tinha tudo para passar. E na Espanha, e contra a Espanha, se a gente levar em conta a dificuldade que a Espanha teve contra a Holanda, o Cacilhas, teu amigo, fez duas defesas, mas uma em especial cara a cara com o Robin, que eu acho que o Brasil tinha todas as condições do mundo para derrotar a Espanha na final. Na hora que colocasse a bola no centro do campo antes de começar o jogo e os espanhóis olhassem para os brasileiros, não tremedeira, porque seria leviano da minha parte, mas eu acho que a sensação deles não seria cômoda, não. Eu também acho que se a gente tivesse passado esse momento, eu ia comentar esse momento do Kaká. Foi difícil demais. E quando ele senta, a gente ficava atrás, no banco de trás, ele, a galera, Daniel Alves, Júlio, Robinho, né? Robinho com o seu cavaquinho, sempre ele brincando, queima os instrumentos, a gente cantava, né? Eu aguentava o Robinho 6 horas da manhã, 10 horas da noite, com o cavaquinho o dia inteiro. Falou, Robinho, pelo amor de Deus, corta as cordas. E o Júlio querendo afinar o banjo o dia inteiro. Hoje dá um tempo, pô. Aí o Kaká entrou e sentou. E aí nós ficamos muito olhando pra ele, a gente sempre brinca muito, né? O Kaká, antes de acontecer o falecimento do Michael Jackson, o Kaká já sabia. O Kaká sabe o que acontece no mundo inteiro. Antes do Michael Jackson morrer, o Kaká já tinha informação no busão. Falou, gente, ele entrou e falou... Um dia antes, ele falou, o Michael Jackson morreu. Ô, Kaká, mas como é que você sabe, cara? Ninguém saiu notícia em lugar nenhum, ele já sabia. Aí, no dia seguinte, ele entrou, depois do treino, e a gente via essa apreensão, né? Que a gente tinha um problema, e o problema não era simples. Doía muito, era muito doloroso pra gente... a gente atrasava o treino às vezes para esperar ele recuperar, para fazer o seu aquecimento, para fazer a sua preparação para conseguir treinar. Essa angústia explica essa expulsão, Kaká? Não, essa expulsão acho que não foi justa. Assim, eu acredito que não... É que ali, aí passa esse lance. Antes dele, eu tenho na frente do nosso banco tem um embolo, que vem o Drogba, tava junto, e vem ali e aí eu tomo amarelo no embolo, e logo depois, esse lance logo depois. E aí, eu acho que é mais pelo contexto geral que eu acabo sendo expulso. O Keita, eu acho. Foi. O Keita, um atacante do Galatasaray. Ele vem na minha direção, e aí, do jeito que ele vem, eu viro de costas, e ele trombando, já cai, e aí o juiz já vem sem ver e já expulsa. Então, acho que foi mais pelo contexto da confusão que teve antes. Pro Elano, a lembrança desse jogo é a pior possível, porque foi o jogo que você se machucou, você estava fazendo
uma Copa muito boa. Acho que para o Brasil também foi um prejuízo e tanto. Você leva uma entrada muito forte e deixa a Copa do Mundo. Foi uma dose de vontade a mais. 3-0 não precisava, né? Vamos pensar assim. Mas é que era muito de mim isso aí. Eu não conseguia ver a bola ali e não ir, né? Então eu queria mais fazer um passe pro Michael. Então o cara, eu acho que ele foi um pouco maldoso na parte dele. Foi assim o jogo todo, até a expulsão do Kaká foi decorrente dessas entradas violentas. Então as confusões aconteceram. O Fábio gosta desse tipo de jogo. Então, pra mim foi um pouco prejudicial. Vai que é tua. O Fábio gosta, toca assim, né? Tocando a sirene do Fábio Luciano. Piscando a luz. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN. Vem aqui, sabe aquela bola de curva que o Kaká bate? Que morre no cantinho do goleiro? Faz igualzinho e para onde a câmera tem que parar. Hã? Já para. Vamos começar... Não podia começar com outro. Parceiro de todas as horas também. A exemplo do Elano, do Fábio, só que mais longevo. Desde o comecinho mesmo de... Não sei nem se dá para chamar de carreira. Acho que você imagina quem vai abrir essas divididas. Pode soltar. Fala, Kaká. Fala, amigos do Resenha. Super feliz de estar aqui podendo participar com vocês. Contar um pouco aí de algumas histórias aí legais que com certeza vocês vão gostar. Bom, não preciso nem falar, vocês já conhecem a amizade que eu tenho com o Kaká, uma amizade super legal, desde as categorias inferiores de São Paulo, desde quando nós éramos criança. Viemos aí cultivando essa amizade e, graças a Deus, essa amizade hoje em dia ainda continua forte. Mesmo a gente estando em países diferentes, conseguimos aí manter uma amizade bem legal. E como programa de resenha, Kaká, queria que você contasse aquela resenha no São Paulo, quando a gente jogava lá. A gente não era PlayStation 4, a gente jogava videogame, não era PlayStation 4, mas era PlayStation 1. E tinha 2 jogadores que caíam para a segunda divisão. E você, junto com o Jean, teve uma ideia um pouco legal, que foi construir um caixão e colocar a foto de alguém nele. Conta essa história aí, beleza? Um abraço. Que ventania, hein? Ventania, hein, Júlio? Espanha. Tá na Galícia. Tá em Marbella, né? Não, tá em Madrid. Não, o Júlio realmente é um amigo de longa data e o futebol é uma coisa impressionante, né? Porque a gente cresceu junto nas categorias de base do São Paulo e até antes um pouquinho no social. Conheço o Júlio desde de sócio do São Paulo quando ele chegou. E aí a gente passa pelas categorias de base, chega até o profissional juntos e aí ele vai fazer o caminho dele na Espanha, eu para a Itália e depois a gente vai se cruzar na seleção e até nos Estados Unidos no Orlando City. Então esses caminhos vão cruzando e a amizade que continua. E no São Paulo, na concentração, período de concentração, a gente fazia torneio de videogame. E aí na época ainda eram outros jogos. E é legal porque eram jogos que o melhor time era o que corria mais. Então a gente pegava o Brasil, botava o Roberto Carlos na frente, numa ponta, Ronaldo na outra, cortava para dentro e batia. E aí ficava essa competição. O Brasil era um grande time, Nigéria era outro, que tinha os menininhos lá correndo pra caramba. E aí a gente fez, o torneio tinha, sei lá, uns 18 caras. E aí foi fazendo mata-mata e chegou na final, eu e o Júlio na final. E a gente fez o rebaixamento. E foi rebaixado na época o Dil e o Reinaldo, atacante. E aí na época era quando um time grande mesmo perdia e eles faziam, Guarani Ponte, por exemplo, os caras faziam o enterro do outro time. E aí saíam com o caixãozinho. Ah, vai ser igual. Mano. Fizemos o caixãozinho ali, botamos uma foto do Reinaldo e do Dil. E o Reinaldo ficou desesperado. Falou, não, no caixão não, foto minha no caixão não, isso dá um azar do caramba e tal. E aí foi essa história do videogame aí na concentração, mas histórias boas aí pra lembrar. Na Hotmart eu já fiz mais de R$9.000, apenas hoje na Kify já fiz mais de R$8.000. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais R$20 no Pix. Toque em Saiba Mais.